Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do vídeo curso de VBA módulo 1. Bom, nessa videoaula nós iremos ver um exemplo de uma função de usuário. Então notem, as funções de usuário não podem ser criadas a partir do gravador de macros. Nós vamos ter que usar o editor do VBA, ok? Eu vou aumentar aqui o zoom um pouquinho. Então vamos supor que eu tenho aqui nesta célula, né, alguns valores. Vou colocar aqui 65 e aqui 25. E aqui eu vou colocar uma quantidade qualquer, tá? Então, vou colocar aqui 11 e aqui eu vou colocar 16. E vamos supor que eu tivesse a necessidade, então, de criar uma função, né, que fizesse a multiplicação de um número pelo outro e me desse o resultado aqui, tá? Então, como que a gente faz para criar a função de usuário? Nós vamos clicar aqui em Visual Basic. Ele vai abrir aqui o nosso editor, tá? E nós vamos nos posicionar lá bem no final do editor e vamos criar a nossa função, tá? Então, o processo é o mesmo. Vou colocar aqui function, lembrando, né, que esse é o nome reservado que eu vou utilizar nesse caso. Vou colocar o nome da minha função, então vou colocar multi, tá? Vai ser o nome dela. E entre parênteses eu vou declarar quais que são as variáveis que eu vou receber para que essa função possa processar o que eu quero e devolver o que eu desejo, tá? Então notem, eu quero na verdade passar dois valores, tá? Um valor que seria um preço qualquer e o outro valor que seria uma quantidade qualquer, tá? Então, eu vou chamar essas variáveis de V valor, tá? Vírgula, e a outra de V quantidade. Porque esse V em minúsculo e o resto da palavra em maiúsculo? Bom, isso aqui é uma forma de tu identificar. É V de variável. O que é variável, prof? A gente vai ver um pouquinho mais tarde. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre variáveis e constantes no VBA, tá? Mas então, isso aqui é um valor variável. Por que variável? Porque ele pode receber valores diferentes, conteúdos diferentes, vamos dizer assim. E esse aqui também, tá? Então, V valor, V quantidade. E eu vou dizer aqui de que tipo ele é, tá? Então, sempre aqui nas funções, eu tenho que definir o tipo, porque eu posso passar um valor que é um valor de texto, que é um valor de data, que é um valor numérico. Então, o VBA tem que saber isso, até para poder tratar isso internamente. E aqui eu vou colocar, então, o tipo, que no caso é double. Então, vejo que no momento que eu comecei a digitar, ele já me trouxe algumas opções. Vou dar 2 cliques aqui e ele pegou essa informação, tá? Então, aqui no caso, né, o double se refere a um número com decimais. A gente vai ver isso posteriormente. Vou fechar o parênteses aqui neste momento. E um outro detalhe sobre as funções é que eu tenho que dizer qual é o tipo de dado que esta função retorna também. Pode ser um texto, pode ser uma data, pode ser um número com decimais, um número inteiro. Então, vou dizer que nesse caso, desta função que eu estou criando, vai retornar também um número com decimais, ou double, tá? Vou dar o Enter, ele criou automaticamente aqui a estrutura para mim, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dizer assim, ó, que esta função multi, então vou colocar aqui multi, vai ser igual, ou seja, eu estou atribuindo o retorno dela ao primeiro valor que eu receber, V valor, vezes V QTDE, tá? E está pronta a minha função de usuário. Simples assim? Claro, né? Aqui é só um exemplo, mas está pronto. Então, vejam, não preciso salvar, não preciso fazer nada, basta fechar aqui e voltar aqui para o Excel. Estou posicionada nessa primeira célula. Como é que eu executo uma função de usuário?
como se fosse uma função qualquer do Excel. Então, vou colocar aqui igual, vou começar a escrever. Notem que ele trouxe duas funções chamadas multi, uma com T mudo, que é uma função do próprio Excel, e aqui de baixo é uma multi, que é a função que a gente acabou de criar, tá? Então, vejo que ao clicar em multi, ele não me dá aqui o objetivo da função. Por quê? Porque não é uma função do Excel, é uma função que eu criei, tá? Mas eu quero utilizar ela, então vou dar 2 cliques e vou passar os argumentos. Quais que são? Valor, ponto e vírgula, quantidade. Então, notem que a forma como eu vou utilizar a função de usuário é idêntica a uma função qualquer do Excel. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar o Enter. Notem que ele trouxe o valor 0. Mas por quê, né? Nossa, eu coloquei tudo certinho, ele me deu um valor errado. O que que eu fiz? Então, vamos voltar lá no VBA para verificar o que aconteceu. Então, vejam, eu tenho que me certificar quando eu vou utilizar as minhas variáveis que elas estão exatamente com o nome que eu defini aqui. Então, eu defini vvalor, correto, vqtde. Aqui está vtde, tá? Então, por isso que ele não me devolveu o valor correto. Fiz a alteração, vou fechar aqui. Vou dar um Enter aqui e agora sim ele me trouxe o valor correto. Outro detalhe com relação às funções de usuário, que eu também posso usar o autopreenchimento, tá? Normalmente, certo? Além disso, as funções de usuário, elas vão estar disponíveis para mim na minha biblioteca de funções. Então, vejam que se eu clicar aqui e vir aqui no assistente de funções, eu posso selecionar uma categoria, por exemplo, posso pegar aqui as mais recentes ou as financeiras, data e hora, por exemplo, e assim por diante. E lá embaixo, notem que eu tenho uma categoria que é definido pelo usuário. Então, ao clicar aqui, ele vai me mostrar todas as funções que em algum momento eu defini, né? Eu criei. Está aqui ela, multi, tá? Ele não vai fornecer nenhuma ajuda, porque, como eu falei, não é uma função do Excel, é uma função que nós criamos, ok? Vou cancelar. Na aula seguinte, nós veremos um exemplo, então, de uma rotina de procedimento de evento, ok? Até lá!